Olá, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Hoje a gente está em mais uma conversa do FENAC Talks. Uma alegria imensa receber a Ana Rato, né, que eu conheci como Ana Luísa ainda uns anos atrás, e a gente já fala sobre isso. E também vem a Portugal apresentar, em primeira mão, né, Ana, o show do disco novo, que acabou de sair semana passada. Então, estou contente de estar com ela aqui. Não conhecia pessoalmente, só via rede social. Muito contente. Ana, obrigado por ter aceitado esse papo aqui. Imagina, obrigada eu. Eu estou muito feliz assim, com esse convite e estreando o disco aqui, né, e fazendo esse show. Obrigada pelo convite. Prazer. Ana, antes de a gente falar sobre toda a música, eu queria saber, basicamente, assim, como é que você entrou na música, assim, né? O que é que você ouvia quando criança, para entender um pouco das tuas referências musicais. Então, quando criança, o que é que você cresceu ouvindo? Cresci ouvindo. A gente fez uma entrevista dessas, né? Então, a minha casa sempre foi movida a fundo musical. Meus pais são super musicais. Meu pai toca acordeon, teclado, violão, tudo meio de orelhada, assim. A minha avó, mãe dele, foi formada no Conservatório de Música, em piano. Minha mãe chegou a gravar disco, assim, de hobby. Um disco, assim, ela fez um disco com as músicas que ela mais gostava e tal. Mas, assim, minha mãe, muito bossa nova, muito jazz, muito MPB, muito samba. Meu pai, samba também muito. Lembra que a gente falou sobre os sambas enredo e tal? Música gringa também, pop, enfim. De tudo, muito eclético o ambiente. Assim. Meu pai de Uberaba, mineiro, tinha uma coisa do sertanejo raiz, assim, mas que também tudo misturado no caldeirão, forró, dos Gonzaga. Então, um pouquinho de tudo, assim. É isso. Cresci ouvindo Elis, Gal, Bethânia, Caetano, Gil, todos esses que a gente, né, os clichês, né, que a gente não precisa nem falar, acho que todo mundo é meio unânime. E Gonzaguinha, enfim, Ella Fitzgerald, já veio jazz, a parte da minha mãe e tal, Diana Krall depois. Marisa Monte, eu lembro da minha mãe chegar com a fitinha da Marisa Monte, fita cassete ainda, né? Primeiro disco dela, ainda com o Nelson Motta trazendo, produzindo e tal. E, enfim, Cássia Eller, Baby do Brasil, enfim, fase Kombi, né? Fase Novos Baianos, assim. Muita coisa. Vou ficar aqui a noite inteira falando o que eu cresci ouvindo. Mas, e a partir do momento da audição, você ouvia primeiro e depois você passa a fazer música. Sim. Quando é que você começou a dizer assim, eu também quero tocar? Seus pais tocavam, também quero tocar, também quero entrar nesse universo. Sempre também, assim, desde pequena comecei a fazer aula de violão com 13, 14 anos, muito para me acompanhar cantando, porque eu adorava cantar, sempre amei cantar, cantava no banheiro, cantava em qualquer lugar. E aí o violão era um instrumento para eu conseguir cantar com, né, uma harmonia junto. E aí comecei a fazer aula de violão. Depois, então, é que eu fui fazer aula de canto e tal, só para aprender um pouco mais essa parte mais técnica e tal. E aí fiz uma coisa chamada cantoterapia também, que era uma mistura. Tinha biodança, umas dinâmicas de grupo, era em grupo. E a gente cantava, a gente dançava, a gente... Era um espaço meio terapêutico com música. E aí eu fui fazer psicologia, né, pensando, quem sabe, um dia juntar psicologia com música, de alguma forma, porque eu vim desse lugar também. Mas a psicologia, na verdade, foi um pouco resistência, assim, ainda não assumindo muito a música como ofício, sabe? Vou me formar, vou fazer uma faculdade e tal, gosto de gente, gosto de me comunicar com as pessoas, gosto de ouvir as pessoas. E também é uma coisa que a gente não perde também, né? A psicologia serve também para compor, serve também para trazer um esclarecimento maior sobre a vida, sobre o humano, sobre mil coisas. Então, só me ajudou. Mas a verdade mesmo é que eu sempre quis ser cantora. Era sonho. Quando eu fechava o olhinho, ouvindo Rita Lee, eu queria ser ela. Eu pensava, né, em estar ali no palco, estando nesse lugar de cantora, só, sem misturar com nada. Eu queria cantar. E aí, no ano que eu me formei em psicologia, eu recebi um convite. Eu obviamente, já tinha tido banda, eu já tinha me apresentado em alguns lugares. Nessas escolas de música que eu fazia, tinha sempre shows e tal. Aí eu fiz Unirio, fiz TEPEM, que é aquele Teoria e Percepção Musical, um curso da Unirio. E aí tive banda até com a Roberta na época, a Roberta Sá, na verdade, nessa época. E aí, nesse ano, ela tinha saído daquele programa de TV
Fama. Isso. O Fama, eu fiquei né? sem saber Fama se Bis, ela falava. foi do Fama Bis, né? Foi. E aí ela recebeu um convite para fazer um disco que era um projeto de músicas que foram tema de novelas. E era acústico, tal, aquela moda do acústico, tudo era acústico e tal. E ela estava com um projeto de samba já na época. E aí, então, não quis fazer porque queria fazer o projeto de samba, mas falou, tenho uma amiga minha e tal, que canta, é parará, e aí me indicou. Aí eu fui, fiz um teste na gravadora, para a gravadora e tal, de voz. Aí acabei fazendo o projeto, que chama Novelas Acústico. E aí tem vários clássicos, assim, muito engraçado. Muito baby, né? Muito novinha, ainda começando, mas entrei no estúdio e aí eu vi que estava tudo errado, assim, era isso, era aquilo. Ali era o lugar onde eu queria estar, sabe? As coisas ficaram mais claras ali para mim. E foi quando, então, eu resolvi mergulhar de vez, a partir dali. Isso na altura, tu usava o nome artístico de Ana Luísa. Ana Luísa, que é o meu nome de batismo. E o da minha irmã, por acaso. Né? Minha xará. Eu usava Ana Luísa, com 2 N's, como é hoje ainda. Nunca fiz numerologia e tal, enfim. Usava Ana Luísa porque, enfim, sempre achei comum o nome, mas também tinha o Pedro Luiz, né? Tinha outras pessoas que usam nomes comuns e aí acabam sendo marcados pela sua arte e tal. Mas aí você quer saber sobre como é que foi isso? Os 2 primeiros discos saíram como com Ana Luísa, ainda, o do Zero e o Girando. Já é Ana Rato. O Girando, no meio do Girando, veio essa situação para mim. De uma cantora que já existia com esse nome, eu não sabia, de São Paulo. Eu sou do Rio. E ela já tinha registrado o nome dela como marca. Eu nunca tinha feito isso. Assim, inocentemente, achei que era registro de marca era coisa para restaurante, banda, e, enfim, empresas. E aí não fiz isso, e aí eu recebi uma notificação, assim, estranho, né? Nossa, foi bem estranho, assim, parecia que eu tinha cometido um crime. Tá? Você tinha 30 dias para mudar de nome. Como assim? Você não pode ser chamado pelo seu nome, Eu tinha 30 né? dias para mudar de nome. Nossa. E aí foi muito estranho, assim, foi uma crise meio louca, assim, eu falei, não vou recorrer a isso e tal. Acho que é até uma oportunidade, porque eu achava realmente comum. Achava que estava precisando o nome estava precisando, mas foi difícil, não foi uma coisa simples na época. E aí usei, o meu nome é grande, meu nome é Ana Luísa Soares Rodrigues da Cunha Rato. É grande. Mas aí, de todos esses nomes, o menos comum, já que é para não ser comum, é o Rato, que é com 2 T's. E com 2 T's também, né? E aí, com 2 T's também. E aí, falei, cara, vamos mudar esse nome, então, de uma vez, aproveitar Ana Rato. E aí, registrei. Aí sim, agora deu. Aí eu registrei. O teu primeiro disco chama-se Do Zero, né? Eu gosto desse título, Do Zero, mas uma coisa fica na minha cabeça. O primeiro disco, quando você grava, ele é do zero, porque é o primeiro, mas, na verdade, ele não é do zero, porque muita coisa já foi feita, né? Então, você coloca ali boa parte da sua trajetória. 5, 10 anos de carreira, né? Artistas que você gosta, canções próprias. Sim. Como é que foi gestar o primeiro disco, fazê-lo nascer, sabe? Com algumas canções próprias, outras versões, né? Eu lembro que eu conheci na altura por uma versão do Los Hermanos, na altura, que você tinha gravado e um amigo indicou. Então, como é que foi esse primeiro disco? Porque o segundo já é um pouco diferente, né? Você já gravou o primeiro, as canções já entraram no primeiro disco, mas... Eu botei do zero porque eu acho que eu considero esse disco meu primeiro disco de carreira, de fato, né? Porque o outro foi um projeto. Era um projeto de uma gravadora e eu fui, vamos dizer, eu fui condutora, assim, como a voz do disco, né? Mas não eram escolhas exatamente minhas. Participei, claro, coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, mas o Do Zero era o nome de uma música, né, que é a parceria do Pedro Luiz com o Seu Jorge. Então, achei muito emblemático, assim. E aí, meio que carimbou ali como sendo o início mesmo, né, de eu realmente admitir ali que eu ia ser cantora, e esse era o meu primeiro disco, meu primeiro trabalho, para inaugurar ali. E aí, eu também estava começando, eu sempre gostei de escrever, e aí já tocando violão, uma coisa auxiliando a outra, e também parceiros, que eram os músicos que tocavam comigo, que, inclusive, vieram desse projeto do Novelas para a minha banda, porque a gente foi ficando amigo, enfim. Fernando Caneca, Emerson Mardini, que é meu parceiro de algumas músicas, Eugênio Dali. E aí vieram para a banda oficial minha e gravaram o primeiro disco comigo também. E aí tinham, então, referências que eram para mim na época, Los Hermanos, né? Rodrigo Amarante, que fez um par, Rodrigo Maranhão também, que eu sou super fã, adoro o trabalho dele, sempre fui. Entraram 2 ou 3 músicas nesse disco dele. E coisas minhas também. Então, é o que eu sempre fiz, na verdade, né? Sempre gostei muito, nunca tive assim uma ambição de fazer um disco só com músicas minhas. Eu componho como sendo assim um adendo no meu trabalho. Meu ofício mesmo é cantar.
Então, gosto muito de misturar as minhas coisas com referências, artistas mais consagrados, né? Ou artistas também contemporâneos, e fazer essa mescla. Tem coisas que eu não sei dizer, que eu quero dizer, que o outro diz. Né? É verdade, é verdade. Então, a gente vai... E uma das coisas que me chama a atenção também é sempre esse toque teu, mas também o toque do outro. Mas chegou um momento, e a gente vai falar já sobre o disco novo também, mas que você resolveu fazer um disco de canções todas que não eram suas, né? Que foi o Contato Imediato. Uhum. E por incrível que pareça, o disco Contato Imediato é a música do disco Qualquer. E esse disco Qualquer, o Arnaldo Antunes fez 2 canções em parceria com cantores portugueses aqui de Vila do Conde. De Varzim, Vila do Conde, Povo de Varzim, os Clã. Pronto, os clãs, a Manuela Azevedo e o Helder Gonçalves. E eles têm 2 parcerias, inclusive num dia, que é uma música que você gravou. Eu amo esse disco, né? Pois é. E aí você está aqui em Portugal hoje, na terra da Manuela e do Helder. Mas, assim, a partir do momento que você... Como é que você resolveu fazer um disco todo, né? Foi o único, né? Só de canções que seriam regravadas, né? E por que o Arnaldo Antunes? Eu estava com muita vontade de fazer um disco só de intérprete, assim, estava com essa vontade. E escolher, dentro do meu universo ali, um compositor que fosse o fio do condutor, né, desse trabalho. E, na época, por acaso, há uns anos, na verdade, eu vinha pesquisando as coisas do Arnaldo, ouvindo os discos dele, desde que ele saiu do Titãs, a obra dele mesmo, disco a disco, sabe, conhecendo, mergulhada ali. E muito interessada, muito... Né, eu acho que é assim, eu poderia fazer sobre vários compositores que eu adoro. Eu amo Lenine, por exemplo, eu amo... Né, são vertentes diferentes, mas, enfim, somos muito ricos, né, em compositores e compositoras, todos muito bons, mas o Arnaldo estava gritando para mim ali, porque eu estava muito pesquisando as coisas dele, e o Arnaldo é de uma versatilidade tão grande, né? Ele é um leque, assim, ele vai do underground até o mais pop, assim, né? Sei lá, tribalistas, né? Já sei namorar, mas ele também canta coisas difíceis, né? E eu acho que eu fui pensando ali as coisas que me cabiam do Arnaldo, sabe? Eu gosto de muitos lados do Arnaldo. Você vê que esse disco agora, que continua sendo ele o fio condutor, embora eu não considere um volume 2, já tem uma coisa mais rock, já tem um outro lado assim do Arnaldo. Eu gosto da coisa underground dele, eu gosto das músicas de protesto, do morde a sopra dele, né? Arnaldo é muito isso para mim, assim. E eu adoro isso. Assim, ele morde, daqui a pouco ele faz um carinho. Ele fala da realidade, das dificuldades, da vida humana, do humano, muito do humano, né? E de repente, ele fala de amor, ele fala de coisas simples, né? Ele usa palavras acessíveis, ele é... Enfim, eu sou muito fã, né? E agora a gente próximo, assim, para mim é uma alegria enorme, assim, sabe? De estar... Acho que eu fiz a escolha certa. Eu também sou super fã, tanto dele como do teu disco, especificamente. Obrigada. E se eu puder pedir uma música do Arnaldo, pronto, pode ser? Pronto. Pode ser? Pronto, adoro pronto. Vamos fazer sem você, então? Pode ser. Que é... Opa! Sem você com você, né? Sem você com você. Deixa eu ver se... Vou pegar aqui. Vamos ver se está... Tá chegando? Ó, agora veio. Pra onde eu vou agora, livre, mas sem você? Pra onde ir, o que fazer, como eu vou viver? Eu gosto de ficar só, mas gosto mais de você. Eu gosto da luz do sol, mas chove sempre agora sem você. Sem você. Sem você, sem você. Às vezes acredito em mim, mas às vezes não. Às vezes tiro o meu destino da minha mão. Talvez eu corte o cabelo, talvez eu fique feliz, talvez eu perca a cabeça, talvez esqueça e cresça sem você. Sem você, sem você, sem você. Talvez precise de colchão, talvez baixo o chão, talvez no 20º andar, talvez no porão,
Talvez eu mate o que fui, talvez imite o que sou, talvez eu tema o que vem, talvez te ame ainda sem você. Sem você, sem você, sem você. Pra onde eu vou agora, livre, mas sem você? Pra onde ir, o que fazer, como eu vou viver? Eu gosto de ficar só, mas gosto mais de você. Eu gosto da luz do sol, mas chove sempre agora sem você. Sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, yeah. Obrigada. Ana, engraçado que essa música, né, quando o Arnaldo regravou no Qualquer, essa música marcou minha infância porque ela foi gravada pelo Carlinhos Brown num disco chamado Melete Man, né? Sim. E era um homem pré-histórico com isso na cabeça. Então, é uma música muito bacana. Mas por falar nesse homem pré-histórico, contemporâneo, que é o Arnaldo Antunes, como foi o processo de aproximação do Arnaldo para dizer, né, eu quero fazer um disco todo seu, porque eu acho que ninguém tinha feito um disco só de músicas todas do Arnaldo. Sabe? E como é que foi esse contato dele? Inclusive, uma das faixas que me chama a atenção é de um projeto que ele fez com o Tumani Diamaté, que faleceu recentemente, do Mali, né? Que é Kaira. Sim, você fez. Kaira. Nossa, é tão bonito aquele projeto, né? Então eu queria saber como é que foi essa aproximação com o Arnaldo e a escolha desse repertório, especificamente do primeiro disco, né? Sim. Que foi o Contato Imediato. Olha, esse disco é o seguinte, eu estava já fazendo um deverzinho de casa. Então, quando eu cheguei para o Liminha, que é o produtor desse primeiro disco, do Contato Imediato, eu já fui com um caderninho, com as musiquinhas que eu já queria gravar, com os tons tirados das músicas que eu já tocava e tal. Ele até falou, nossa, já veio com o dever de casa todo pronto, vai facilitar a vida. E aí eu estava grávida do meu segundo filho, enorme, na verdade, quando a gente teve a primeira reunião. Assim, eu já estava com o Arnaldo, era um projeto que eu ia fazer. Isso já era, assim, para mim, uma decisão tomada. E o Liminha era um sonho de consumo também, assim como o Arnaldo. O Liminha, assim, eu sempre quis me aproximar dele, fazer um disco com ele. A gente se encontrava nos lugares, nos shows, enfim, eventos. Ele vinha falar comigo, eu ficava, pô, ele sabe que eu sou aquela coisa, né, aquela meio entidade, assim. E aí eu falei, quer saber? Chegou a hora de não, eu já tenho, eu vou fazer o convite. Porque eu acho que tem tudo a ver. Ele, né? Todo mundo chama ele de Nono Titã, né? Produziu milhões de coisas do Titãs, depois produziu também coisas com o Arnaldo, é parceiro do Arnaldo em muitas canções. Eu achei que era a hora certa de procurar o Liminha. Mandei um direct para ele no Instagram mesmo. Não tinha o telefone dele, não tinha nada, mandei ali. Falei que tinha esse projeto, tinha muita vontade que, enfim, que ele fizesse parte e tal. Na mesma hora ele falou, olha aqui o meu celular, vamos se falar, marcar uma reunião. Aí foi muito legal. Falei, então ele realmente sabe quem sou eu. E gostou e quer fazer. Aí a gente marcou uma reunião desse tamanho. E aí, logo depois disso, pandemia. A gente fez só uma reunião. E aí eu lembro que eu tive meu segundo filho. Na semana seguinte fechou tudo, aquela coisa louca. Então, pandemia deu aquela pausada nesse projeto. Eu fiquei aquela história toda de criança e tal, que você sabe bem. E aí fui só amadurecendo esse projeto, falei, uma hora vai, se Deus quiser, isso vai acabar, essa loucura vai acabar e a gente vai fazer. E aí, logo depois que acabou, começou a flexibilizar, a gente começou a se encontrar de novo, e ainda de máscara, pouca gente no estúdio, sabe? Aquele recomeço ainda meio tateando. Tanto que o disco é um disco que não é na sonoridade enxuto, né? Porque é um disco que tem uma riqueza sonora, mas ele é mais tranquilo. Ele não é um disco de banda. O Liminha é uma banda, na verdade, né? Ele toca guitarra, toca baixo, toca violão, enfim, tem algumas programações ali. Eventualmente, um tecladista vinha fazer uma participação. O Baroni fez participação numa das músicas também, tocando bateria, mas é um disco que tem mais loops de programação. É um disco mais minimalista de participações, né? Quase que o Liminha fazendo quase tudo, assim. E
E aí agora eu já estou. A escolha do Como é que isso repertório. foi? O repertório eu já tinha em Já tava mãos, pronto. praticamente. Ok. Algumas coisas o Liminha me trouxe, inclusive uma parceria dele com o Arnaldo, que eu não conhecia, que era o Ligado a Você, que eu amo, inclusive é das músicas preferidas assim do disco. Gosto muito dessa música, mas essa música nunca aconteceu assim com o Arnaldo e tal, mas a gente gravou e aí a gente foi fazendo aos poucos, assim, né, como era possível ali. E aí o Arnaldo foi o Liminha que fez essa ponte, né, entre nós. A gente foi mostrando aos poucos as faixas, mandava para ele sempre mandava um feedback super carinhoso. A gente fazia ligações, ele em São Paulo, eu no Rio, né, fazia ligações do estúdio mesmo para mostrar para ele, até que a gente falou, cara, vamos chamar ele para fazer uma participação, né? Afinal de contas, um disco todo dele. E aí o Liminha sondou ele, falei, cara, dá uma sondadinha e tal, para ele não ficar com cerimônia. E aí, na mesma hora, fez, ele de lá e eu no Rio, porque ainda era uma coisa pandêmica esquisita, ainda era um finalzinho que a gente estava fazendo muito devagar. Ele gravou de lá, inclusive, o clipe. A gente tem o clipe de Ela e a Tarja Preta, que foi a música que a gente gravou, que é super divertida, é o mesmo tom, então, para ele, foi super fácil de fazer. E aí, aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo, a gente lançou o disco, e aí vieram as datas de estreia. A gente fez no Rio 2 noites, e a gente falou, vamos chamar o Arnaldo agora, que, né, era uma coisa celebrando a volta à vida, né, celebrando as pessoas começando a sair de casa para voltar a frequentar os shows e tal. E aí ele topou, foi até um festival super legal, que teve na Barra, e depois a gente fez no Manus. Não sei se você chegou a conhecer já. É uma casa que acho que você ia gostar lá no Rio. E aí, quando ele chegou para passar o som, que a gente não tinha tido nenhum contato pessoal, eu era só a fã que ouvia desde o Titãs no Chacrinha, né? Assim, mas a gente nunca tinha se visto. Quando ele foi chegando, juro, assim, foi uma coisa meio louca, porque parecia alguém da minha família, sabe, que eu não via há muito tempo. Uma energia que eu parecia já conhecer, parecia uma coisa muito familiar para mim, embora fosse um grande ídolo, embora fosse para mim uma pessoa, né, um pedestal no lugar assim, e rapidamente isso se diluiu assim, e a gente parecia irmão, sei lá o que foi. E isso aconteceu, eu acho, acredito que eu senti isso acontecer no palco, na nossa interação, desde a passagem de som, na hora de cantar junto, no segundo show. Depois a gente fez São Paulo, ele fez de novo também. Ele acabou de lançar o disco dele novo, fui lá no Circo Voador prestigiar, e a gente se encontrou num camarim, tipo, de novo, sabe? É um afeto, assim, para além da coisa da música, do artístico, existe uma coisa, eu falei, gente, é escrito nas estrelas, né? A gente tem que acreditar que tem uma coisa espiritual, às vezes, maior, né? Uma luz, assim. E eu acho que ele é de uma generosidade, de uma doçura, de uma educação, sabe? É aquele artista que a gente gosta ainda mais depois que conhece. Às vezes acontece o contrário. Mas ele é aquele que só melhora, sabe? Você conhece o artista, conhece a pessoa humana, você fica mais encantada. E você fez um disco dele e logo depois não, né? Anos depois agora, resolveu manter o Arnaldo no seu caminho, mas de outra forma, né? A gente estava conversando sobre isso. Muitos dizem que é uma continuação, é um volume 2. Né? Eu também acho que não é volume 2. A gente vai falar sobre isso, dessa vez com inéditas e uma parceria entre vocês, né? Quer dizer, essa parceria chegou agora, né? Chegou agora a nossa parceria. E é porque esse disco ele veio meio sem querer, no sentido de que não era para ser um disco, era para ser um EP. A gente estava, naturalmente, fazendo mais músicas do Arnaldo no show do que tinha gravado, porque era um disco de 10 faixas, um disco enxuto que não preenchia tempo de show, não chegava a 1 hora de show, por exemplo, ou 1h15, né, que é mais ou menos o tempo que a gente faz. Então, eu fui nutrindo esse show com mais músicas de Arnaldo. Coisas que, de repente, eu também não gravaria, mas que são conhecidas. A gente faz Comida, a gente faz Socorro, mas não gravaria. Já gravou a Gal, já gravou Caça, não tem necessidade, tem outras coisas do Arnaldo. Mas no show a gente fazia. E aí a gente fazia outras também, Lágrimas no Mar, Se Tudo Pode Acontecer. E agora me fugiu a outra que eu acabei gravando nesse dia. Tem você, acabei de fazer. A gente fazia no show. E aí o Cassim, que é também produtor desse disco novo e que também já estava na banda, foi trazido pelo Liminha para a banda, para o show ao vivo, falou, poxa, Ana, você não tem vontade de gravar essas 3 que estão funcionando super bem, já estão arranjadas, né? A gente já fazia do nosso jeito e tal. Eu falei, claro, com certeza. Então, iam ser 3 músicas, EP, né? Não configura disco. E aí eu falei,
vamos tentar uma inédita com o Arnaldo para fechar com 4, um EP, como se fosse um complemento. Aí sim seria um complemento do Contato Imediato. E aí eu falei, Arnaldo, a gente está com essa ideia e tal, contei para ele. Eu falei, imagino que você tenha um arquivo de coisas aí. Que tal a gente, né, colocar agora uma inédita? Aí ele mandou 6 músicas. Aí depois mandou mais 4, que ele foi lembrando. Falou, olha aqui, não sei o que, lembrei de você. Desculpe a Avalanche. Ele ainda falou assim. Nossa. Falei, desculpe a Avalanche. Obrigado. Né? Só que foi impossível escolher uma inédita só. Aí eu falei, cara, eu vou... Aí eu falei com ele, falei, olha, eu estou gostando de mais músicas. Posso gravar? Que legal. E aí, então, virou mais um disco de 10 faixas. Só que com 5 inéditas, né? 5 releituras, porque tinham mais outras que eu tinha vontade de fazer também, que entraram. E eu não vejo esse disco mais como uma espécie de tributo, como foi o primeiro, uma espécie de homenagem, né? Releituras. É um disco meio que tomei para mim num grau assim de... Acho que é um disco de carreira, sabe? Sinto assim, tenho uma parceria com ele. Um disco de metade de músicas inéditas, né? Então, assim, é um disco... Eu acho que isso eleva o disco, sabe, num lugar. Eu acho que aí é um disco de banda, que aí já estava todo mundo dentro de novo. A gente chamou quem a gente quis chamar para tocar. É um disco que tem ele tem uma energia diferente, né? Ele tem mais punch, assim, eu acho, né? E eu sempre gostei de banda, sempre fui garota de banda, sabe? Eu sempre... Então, acho que eu abusei desse lado aí, nesse disco. E é um disco mais heterogêneo, do ponto de vista sonoro, né? Eu acho Também, que a própria participação dele, o dueto com, por exemplo... Não, no dueto não, é ele, o Hildon e a Cel. Tem uma música dos 3, né? É Bam Bam Bam. É a cara do Hildon, aquela música, né? Eu gostei muito também. E pronto, mas para falar em Arnaldo, posso pedir mais um, por favor? Vamos. Obrigado. Vai fazer o hit, né? Eu vou fazer do jeito que essa música sempre fez parte da minha vida, das rodinhas de violão, né, que sempre aconteciam. Eu, desde adolescente, tal, sei lá, tocava essa. E eu via a versão da Cássia, na época, que era meio reggae, assim. E eu adorava. Você lembra desse disco dela, que era trio, só violão, baixo e ela? Enfim, ouça esse disco, é muito bom. Vou ouvir esse. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, já não sinto nada. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me entregue suas penas. Olha eu lembrando. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada agora. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva.
deve ter algum que sirva. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Deve ter. A gente fica tão emocionada aqui, ó. Perde a porta. Obrigada. Certamente tem, né? Por acaso, a poesia completa do Arnaldo não está editada no Brasil e está editada aqui, né? Jura? Foi editado ano passado e está, por acaso, esse poema, canção, né, que é da Alice Ruiz com o Arnaldo. Mas, indo um pouco para o paralelo, não falando só do Arnaldo, mas falando da Ana especificamente, Ana, me fala um pouco sobre os processos de criação dos discos, né, que são bem heterogêneos, tanto nas cores, né, como nos títulos, como nas formas, sabe? Então, eu queria perguntar como é que você cria o projeto gráfico, por exemplo, né, de onde vem a capa, o título do disco especificamente e, às vezes, até a ordem das faixas, né? Porque, por exemplo, hoje há a volta do vinil, então você tem lado A e lado B. O CD já é uma proposta que é corrida, né? São duas propostas diferentes, esteticamente falando. Mas, como você só lançou CD, essa narrativa é mais compreensível de se entender. Como é que você cria esse projeto gráfico da capa, do título, especificamente das faixas? Então, na verdade, eu já estou com o Pedro Colombo, que é um artista gráfico maravilhoso, assim, desde o Contato Imediato, na verdade. E o Arnaldo tem essa coisa meio de preta, né? Ele está sempre com... Nem sempre, né? Agora, de vez em quando, ele aparece com um turbante e tal, colorido e tal. Mas ele antes era mais sequinho, né? Preto e tal, aquela coisa meio quase terno, estilizado e tal. Mas aí eu queria fazer uma coisa mais colorida no primeiro, que é o Contato Imediato. E o disco era super solar, né? Ele tem uma coisa colorida, diferente, fala de amor, ele é super astral, assim. Então, a gente quis encher de cor. Você fala que você gosta até, né, dessa capa, do Contato Imediato. E esse disco já tem essa coisa mais voltada para o pop rock, assim, para uma coisa de vez em quando ter umas ironias, uns deboches, mas fala de amor. Eu acho que o disco todo fala de amor, mais uma vez, que acho que Arnaldo fala de amor de uma maneira muito legal, porque fala de todo tipo de amor, né? Várias nuances do amor, aquele amor de paz, aquele amor mais selvagem, mais difícil. Fala também daquele amor que se desfaz e que deixa o outro ir com tranquilidade. Enfim, tem o amor interesseiro, né? O Visão Negro. Então, eu acho que esse disco ele tem uma coisa mais forte, assim, aquele mais punch que eu te falei. Então, ele é uma coisa quase... A capa é quase um disco de rock, assim, né? Eu acho que ele denota um pouco, porque tem bastante. Tem de tudo também. Tem a guitarrada, tem as baladas, mas é um disco pop, né? Eu diria, assim, sem nenhuma questão com essa nomenclatura. Assim, acho que isso sempre veio junto comigo, mesmo nos meus trabalhos anteriores, que eu pisei em terrenos mais regionais, por exemplo, né? Maracatu, baião, shot, salsa. Sempre tinha um riff de guitarra, uma alfaia mais pesada, né, vindo de referência do Nação Zumbi, por exemplo, que eu adoro. Eu nunca fui muito purista em nada. Sempre gostei de ousadia, de mistura, de repente, uma programaçãozinha aqui. Mas eu acho que isso sempre veio. Mas esses dois discos, coincidentemente ou não, ele tem uma coisa mais pop, assim, né? E acho que sempre teve dentro de mim. Mas eu acho que eles se falam. Acho que eles, de alguma maneira, por mais diferente que eles tenham, né, a minha carreira tenha se construído, eu acho que os meus discos se falam, assim. E a criação do show para esse especificamente agora, né? Como é que vocês desenham esse show? Essas canções do Arnaldo, desse primeiro disco, do segundo disco com do primeiro, mas também tem canções tuas autorais ou é só o Arnaldo especificamente? Não, esse é só Arnaldo. Esse, como eu estou fazendo um trabalho muito... Não quis misturar as duas coisas, embora até possa em algum momento fazer. Mas é muito assunto já, né? São Arnaldo já é muito assunto, assim. E eu acho que é isso, assim, as pessoas... Uma vez eu ouvi dizer... Pessoas que às vezes não conhecem, porque Arnaldo ele é muito popular, mas ele não chega, acho que em todos os nichos sempre. Algumas pessoas como que Arnaldo, conhecem... Né? Como Arnaldo, ele chega com outra coisa, né? Chega com outra coisa, ou então as pessoas não sabem nem que é aquela música do Arnaldo. Sabe? Aí descobrem que é. Mas eu ouvi muito desde do Contato Imediato... Poxa, eu não conhecia essa música. Ou então, poxa, essa música é sua. Gente meio desavisada, que não sabia que eu estava lançando um disco de tributo, enfim, de homenagem. Que legal, essa música é sua. Isso aconteceu muito. E eu falei, não.
Mas eu achei bom, porque isso queria dizer alguma coisa, queria dizer que eu tinha me apropriado de alguma forma daquelas canções, né? Tomado para mim, porque é um assunto que eu quero falar, e eu estou dizendo da minha maneira. Então, então eu tô lidando como se fosse o meu trabalho mesmo, assim, que é também, né? A gente se mistura ali. Eu tô dando a minha voz para um artista que eu amo muito, que é, para mim, um dos poetas mais geniais que a gente tem. E eu acho também corajoso, assim, colocar a identidade, às vezes, onde também há toques de outras vozes tão conhecidas e renomadas. Sim, imagina, a Adriana Calcanhoto, claro, a própria Marisa Monte, uhum. né? E você está fazendo uma releitura, assim, é desafiador, mas é bacana, né? Dizer assim, exatamente, olha, a Marisa colocou a assinatura dela, eu vou colocar a minha, né? Porque todo mundo espera um registro. Tá diferente, né? Exatamente. Bem diferente, eu acho que isso é uma coisa também muito, muito interessante. Eu não sei se é desafiador também, até para o produtor, né? Do ponto de vista sonoro. Essa voz não é a voz. Não, mas eu acho que nunca houve, eu não senti, assim, não me senti sendo comparada em nenhum desses dois discos, até porque eu acho que o Liminha trouxe desde o primeiro disco, para um universo muito diferente, sonoro. Assim. Acho que não tem muito a ver com os arranjos, sabe? Eles vão para um outro lugar naturalmente, assim. Então já me coloca no outro lugar, assim, sabe? Acho que são vários canais possíveis, né? Eu admiro todas essas cantoras, conheci muitas coisas de Arnaldo através delas também. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu encontrar um lugar diferente, assim, né? De não ser. Eu gosto muito desse até na novo, crítica, né? Assim, fiquei muito feliz com a crítica do Mauro, né? É quem a gente tem criticando a música lá no Brasil. E eu fiquei feliz com essa história, porque eu estava com medo. Porque eu sou muito fã da Cássia também, mas eu sei que nós somos muito diferentes, né? Em termos vocais, em termos de tudo. De tudo. De tudo. E eu falei, vou gravar um Branco com X0 que ela gravou em 2000. Mas a música não chegou a ser tão lado A, né? Ela é para quem conhece bem. E aí eu gravei e falei, já vem pedras. E aí, de repente, veio uma coisa de eu ter fugido da comparação por ter feito uma coisa completamente... Não remete, né? Então é isso, é não remeter. Eu quero mesmo desconstruir tudo. Eu quero botar tudo no chão para construir de novo outra coisa, sabe? É sempre assim, acho que é isso no nosso trabalho. Acho que você construiu. E por que, Ana, escolher Visão Negro, que é uma faixa muito chiclete, assim, para ser o título do disco? Por quê? Porque não tem nome melhor do que esse. Porque nenhuma das músicas é muito forte, né? Essa música é só dele, não tem nem parceiro. E eu achei muito forte Visão Negro, assim, como nome, como representação. Como essa coisa de dar uma sujada, né? Eu já tenho a voz um pouco limpa e mais meso agudo, né? Tudo leva a uma coisa de mais delicadeza, assim. E eu acho que eu queria dar uma sujada nisso, sabe? Dar uma bagunçada nessa história da coisa muito delicada e tal. E eu acho que Visão Negro traz isso, assim, já de cara como conceito, sabe? Sei. Eu acho que também... Ela é nichada, né? Você fala que ela é chiclete, eu acho legal que você fale isso, porque a gente fez um arranjo pesado, assim, meio rock, é o mais pesado do disco. Não tem nenhum outro rock assim, né? Ela vamos dizer, ela é um extremo e Todo Dia e Toda Hora com Você é o outro, assim. E eu lancei 2 singles seguidos que, né, meio que... Mas aí no disco todo faz os vários tons de cinza possíveis, né? Muito legal. Mas ela é um arranjo difícil, assim, né, para ser pop, eu acho, porque tem essa coisa rock meio mais pesadinha. Eu gostei muito. É minha favorita mas até agora. Mas a letra é demais, que sempre bom, muda. Que bom. E outra coisa também que chama a atenção do disco é a participação da Fernanda Takai. Assim, como é que foi o convite e é uma voz muito doce também, né? Que destoa completamente da ideia do Arnaldo, aquela voz grave e tal. De repente vem a Fernanda Takai com aquela doçura. Né? A Fernanda Takai, que é parceira dos Clã também aqui. Então tem um quê de DNA português. Legal. Mas como é que foi essa participação, esse convite e essa gravação com a Takai? A Fernanda, eu sou muito fã também da Fernanda. Eu adoro aquele timbre dela, acho muito singular, assim, diferente. E Pato Fu foi referência para mim também, desde a adolescência. E a gente teve um encontro num show coletivo em São Paulo, que era um show de 25 anos do Vozes do Brasil, da Patrícia Palumbo, maravilhosa. E ela chamou vários artistas para fazerem uma festa na Casa de Francisca. E aí foi um show super diverso, assim, com um repertório bacana. Tinha Roberto Carlos, tinha Léo Jaime, sabe? Tinha uma mistureba assim, bacana da música. E a gente se encontrou ali pela primeira vez, a gente se falou. Foi muito legal. Foi aquela bagunça de camarim meio cheio.
Mas a gente também, assim como o Arnaldo, teve um encontro gostoso, sabe? De simpatia, assim, rolou uma coisa gostosa, assim. E aí, quando eu ouvi essa música, a voz e violão ainda vindo crua, né? Quando o Arnaldo mandou, eu lembrei dela, porque eu achei a cara dela essa música. Eu achei que uma cara de música que ela escolheria para gravar também, sozinha, se fosse o caso. Assim, se chegasse para ela essa música, acho que ela gravaria, entendeu? E aí o nosso encontro foi tão legal, tão gostoso. Eu achei que ela tinha tudo a ver com o Arnaldo, assim. Me vem, sabe? Acho que tem a ver. Visionária, eu jamais faria isso. Mas eu acho que sim, Ele adorou. Ele adorou quando eu. E aí ficou bonito, né? Acho que timbrou. E é isso, uma gracinha. Ela vai fazer os shows comigo no Rio. Ah, que ela vai fazer legal. participação. Que muito massa. legal. Já Ana, tá a gente está assim, caminhando para a parte final da nossa conversa, Sim. mas outra coisa que eu gostei também foi a inclusão do A Casa é Sua, porque é uma música também do Arnaldo que é iê, 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 né? Quer dizer, você acabou capturando muitas fases diferentes do Arnaldo. Eu acho isso super interessante, desde o Arnaldo do Qualquer, que é um disco sem bateria, um disco todo acústico praticamente, né? Só com percussão, coisa do gênero, até A Casa é Sua, né? Por acaso é uma composição com o Hortinho, né? Que é um pernambucano como eu e tal. Então, eu acho que ele faz muito essa. Ele faz muito, ele tem né? um pé lá também. Ele é muito isso. Então, eu gostei muito dessa versão da Casa Sua, gostei muito desses trabalhos. E eu queria saber, assim, você toca aqui agora no Porto, depois de amanhã, né? Sim. Na Casa da Música. Casa da Música. E toca em Lisboa. Lisboa. E no Brasil já tem coisa marcada? No Brasil, a gente já tem o Manus, que é essa casa que eu falei que você tem que conhecer quando você for lá. A gente tem 2 noites lá, mas é em junho, final de junho, porque está em obra. A gente está esperando acabar a obra. Antes disso, a gente provavelmente vai fazer Bona e SESI, eu acho, em BH, mas a gente não está com a data fechadíssima ainda. Queria poder dar essas datas agora aqui, mas assim que eu tiver, eu te escrevo. Tá bem. Você divulga para a gente. Então, desde já está todo mundo convidado. Ana, obrigado mais uma vez. Se a gente puder. Quem está aqui amanhã não, gente, 24. Depois de 24, amanhã. Casa da Música, 9h30 da noite. Fala 9h30 aqui também? 9h30 também, é igual. 9h30. E depois Lisboa, aí vocês não vão estar, né? Na Fábrica Braço de Prata. Lá Adoro embaixo. esse nome, né? É bom demais. É muito aí é às simpático. 11 da noite. E se a gente Muito puder legal. terminar com uma música. Vamos fazer. Obrigadíssimo, Ana. Imagina, obrigada eu. Obrigada a vocês. Você quer. Não me falta cadeira, não me falta sofá, só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta o seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Pra janelas se abrirem pra mim e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores do varão. Chega agora, até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Não me falta banheiro, quarto, abajur, sala de jantar. Não me falta cozinha, só falta a campainha tocar. Não me falta cachorro uivando só porque você não está. Parece até que está pedindo socorro, como tudo aqui nesse lugar. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar. Para os pássaros voltarem a cantar e a nuvem desenhar um coração flechado, para o chão voltar a se deitar e a chuva batucar no telhado. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça porque você demora.
prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua, por que não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, por que não chega agora? Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. É que nem um prego aguenta mais o peso desse relógio. Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado.